até esse tempo. Não havia rei em Israel. Então, quando a palavra de Deus fala isso, não havia rei em Israel, significa que havia a necessidade de um rei, né? Mas não de um rei carnal. Quando fala que até aqui Israel não tinha rei e as pessoas faziam o que bem parecia aos seus olhos, dá a impressão que se tivesse um rei, então as pessoas iam fazer o que bem parecia aos olhos de Deus. Mas isso não é verdade. Porque Israel depois ele teve muitos reis e apenas uma pequena minoria deles, né, que levaram o povo a adorar ao Senhor. A maioria deles se corromperam, né, levando, muito pelo contrário, levando o povo à idolatria. Então, quando fala que até aqui o povo não tinha rei, que vai dar a impressão, e que essa é a impressão mesmo, que se tivesse um rei, não andaria em pecado, está apontando, né, para Cristo, o Rei Cristo. Glória ao nome de Jesus. Então, o capítulo 17, né, a Bíblia vai falar aqui, Mica e o ídolo da sua casa. A Bíblia começa a narrar a história dele, né? Havia um homem da montanha de Efraim, e o nome dele era Mica. Agora olha o versículo 2, o qual disse à sua mãe, as 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições e também as disseste em meus ouvidos, eis que esse dinheiro eu tenho, eu tomei. Então disse sua mãe, bendito seja meu filho do Senhor. Só por esse versículo aqui, a gente já vê o fracasso moral, né? Que tipo de nação Israel se tornou? Israel se tornou pior do que os pagãos, né? A gente vê aqui um filho roubando a mãe. Ele rouba ali as 1.100 moedas de prata da mãe. E quando ele praticou esse furto, o que acontece, amado? A mãe dele começou a amaldiçoar aquela pessoa que praticou esse furto, né? Ela começou a jogar a maldição. Evidentemente que ela não sabia que era o filho dela, né? E como ela jogava aquela maldição aos ouvidos dele, para ele escutar ela jogando aquela maldição, ele fica com medo. Aí dá medo dele, né? Se minha mãe jogando maldição de quem roubou essas 1.100 moedas de prata, eu vou dar um jeito de devolvê-la. E vai lá que essa maldição pega em mim, né? Maldição de mãe. Aí ele confessa para a mãe. Assim, minha mãe, aquelas 1.100 moedas de prata que foi tirada de ti e que a senhora jogava maldição e fizesse isso até aos meus ouvidos, eu escutei a senhora jogando maldição, essa está comigo, foi eu que peguei. Quando ele fala isso, ela fala assim, bendito seja meu filho do Senhor. Que é o padrão moral que está em baixa, né? O que ela tinha que fazer aqui, amados? Ela tinha que repreender o filho, né? E não passar a mão na cabeça do filho. Depois, com essas próprias moedas, ela vai fazer, né? Vai transformar a casa daquele filho numa casa de ídolos. Então a gente vê aqui como que a educação dentro do lar estava sendo feita, muito mal feita. Perdeu totalmente o controle as famílias, né? Inclusive essa família aqui, Mica e a sua mãe. Ela diz, bendito seja meu filho
do Senhor. Né? Bendito seja por quê? Porque roubou, porque devolveu. Mas por que ele devolveu? Ficou com medo de maldição. Não foi por um arrependimento. Ele não se arrependeu. Ele ficou com medo da mãe, né, daquela maldição lançada pela mãe, pegasse nele. Então é algo terrível isso daqui. Né? Então, a atitude que prevalecia nos dias de Mica, né, era uma atitude muito pervertida das pessoas, inclusive dentro, evidentemente, dos lares. Né? Louvado seja o nome de Jesus. Então, no desenrolar da conversa aqui, né, ele vai dizer: assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: inteiramente tenho dedicado esse dinheiro da minha mão ao Senhor para meu filho. Então ela pegou aquele dinheiro, agora eu vou dedicar esse dinheiro a Deus, vou dedicar esse dinheiro ao Senhor. E como que ela dedicou esse dinheiro ao Senhor? Fez uma imagem de escultura e de fundição, né? E para que ela e o Mica pudessem adorar. Né? O que ela fez? Ela tentou ali fazer uma imagem de Deus. Essa imagem que ela fez aqui não é uma imagem de Deus pagão. O que ela tenta fazer é reproduzir uma imagem de Deus, né? Trazendo uma imagem de Deus. Ela imaginou lá como seria, né? E fez ali uma imagem. Da mesma forma como eles imaginaram ali como seria Deus, e eles fizeram ali no tempo de Arão, fizeram um bezerro de ouro. A Deus se parece um bezerro de ouro. Um bezerro aqui. Vamos fazer um bezerro, esse é o nosso Deus. Então ela não era uma adoradora de Deus pagão. No conceito dela, ela adorava o Deus Todo-Poderoso. Ela adorava o Deus de Moisés. Mas como que ela vai fazer? Por que a Bíblia vai fazer questão de dizer, né, que naquele tempo as pessoas não tinham rei? As pessoas faziam o que bem parecia aos seus olhos fazer. Por exemplo, isso é bom, então vou fazer assim. Era segundo ele imaginava. Né? Então, como que ela imaginou? Se eu fizer uma imagem de Deus, isso é bom. Isso vai trazer bênção para a minha vida. Eu estou homenageando a Deus. Eu estou trazendo a forma de Deus para o meu lar. Então, evidentemente que Deus ele vai se agradar disso. Mas o que ela fazia? O que bem parecia aos seus olhos. Isso significa que ela não tinha entendimento. Ela não entendia a lei de Deus. Na lei de Deus estava escrito que não era para fazer imagem de escultura nem do que está no céu, nem na terra e nem debaixo da terra. Não era para fazer imagem. Não era algo permitido por Deus. Por quê? Porque Deus ele não habita em coisas, em objeto, em ouro, em prata, em pau, em pedra. Deus não habita nessas coisas. E essas coisas estão muito longe de ser a imagem de Deus. A imagem do Senhor. Porque, amado, vamos dar um exemplo. Se alguém tentar reproduzir a imagem de Deus, por exemplo, Deus ele é justo. Aí você vai reproduzir uma imagem do Deus justo. Mas e a imagem do Deus que é um fogo consumidor? Como que a pessoa vai reproduzir? Ele não vai conseguir reproduzir as duas imagens. Embora, por exemplo, no catolicismo, se reproduz a imagem, por exemplo, de Maria de várias formas. Nossa Senhora da Pena, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Parto, Nossa Senhora... Então não tem como alguém fazer uma imagem de Deus. Uma imagem de Deus. A única coisa que é a imagem de Deus é o Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Ele é a imagem de Deus. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então Deus ele proibiu, mas ela está fazendo uma imagem achando que vai agradar a Deus. Então a gente entende aqui, amado, que pessoas, não é, que ainda que ele fala, eu adoro o Criador do céu e da terra. E ele faz uma imagem do próprio Deus, faz uma imagem de Deus. Ele faz na ignorância, evidentemente. Mas é a mesma coisa do pagão, não muda nada. Não muda absolutamente nada. Por quê? Porque ele está quebrando a lei de Deus. Ele está errando o alvo. Não é para ele fazer aquilo. Deus ele não quer ser representado por nada. Então aqui é como se ela tivesse, se essa mulher e o Mica, o filho dela, tivesse criando, né, um culto sincrético, o sincretismo religioso. Então por isso que eu falei que ele é atual, né? Porque o culto conforme bem parecer aos seus olhos. O que a Bíblia diz lá em Timóteo? Que viriam dias trabalhosos, dias difíceis, em que as pessoas não sofreriam a sã doutrina. Mas cada um procuraria mestres segundo as suas próprias concupiscências. Isso aí é criar uma imagem de Deus. Isso aí é a mesma coisa de criar uma imagem de Deus. É a mesma coisa da pessoa dizer assim, ó, eu quero servir a Deus, mas eu quero servir a Deus, eu mesmo vou formar aqui um pensamento de Deus. Eu acho que Deus não é assim. Eu acho que Deus ele é misericordioso. Deus jamais ele vai punir alguém para alguém ir para o inferno. E ele cria aquela imagem de Deus. Não, Deus ele só é justo, ele só é santo. Mas ele se esquece que o mesmo Deus santo é o mesmo Deus justo. Ele é o mesmo Deus que cumpre com a sua palavra. Então a pessoa ele vai reproduzindo. Eu quero servir um Deus assim, do meu jeito. Eu acho, né, que se eu fizer assim, eu vou estar agradando a Deus. Mas qual é a maneira correta de agradar a Deus? O Senhor Jesus Cristo, ele falou isso. Em João 5,39, examinai a Escritura. Vós pensai ter nela a vida eterna, são elas que de mim testificam. São elas que de mim testificam. Depois a gente vê os bereanos, Paulo pregando para eles e eles examinando as Escrituras, como Jesus disse. E a Bíblia diz que muitos deles creram no Senhor. Ao invés de perseguir a palavra de Deus, eles creram em Deus porque eles examinaram as Escrituras sagradas. Então hoje, amado, você pode ver que hoje não é diferente disso. Então isso significa o quê? Significa que hoje, nós estamos vivendo no tempo da imoralidade religiosa. As pessoas estão fazendo o que bem parece aos teus olhos. Como eu volto a dizer, por que estão fazendo como bem parece aos teus olhos? Porque não têm entendimento da palavra de Deus. Nós temos que servir o Deus da Bíblia, não o Deus que as pessoas inventam. Não, Deus é amor. Deus ele jamais vai julgar o homossexualismo. Ele vai porque a Bíblia diz que vai. Isso não quer dizer que Deus não é Deus do amor. Que Deus não é Deus de amor. Mas Deus ele é Deus também de justiça. Deus ele é Deus que ele corrige. Ele não é um Deus que não corrige, que deixa a coisa fluir aí do jeito que o homem quer. As coisas tem que fluir do jeito que Deus quer, do jeito que o Senhor quer. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Por isso que o rei Saul, por exemplo, ele se deu mal.
ali no capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 22, né? É um dos versículos mais conhecidos da Bíblia. Que diz que Deus, ele agrada mais da obediência do que o sacrifício. Melhor obedecer do que sacrificar. Não adianta eu querer cultuar Deus do meu jeito, né? Fazendo uma imagem de Deus do meu jeito. Do meu jeito. Então não adianta. Melhor é obedecer do que sacrificar. E qual era o grande problema de Saul ali, Ana? A rebelião. A rebelião contra Deus é como pecado de feitiçaria, é como pecado de idolatria. Então, quando alguém ele é rebelde, quando ele se rebela contra a palavra de Deus, ele está criando um ídolo para ele, né? Ou ele está formando um Deus ali que não liga para isso, que ele quer ser adorado do jeito que ele quer, do jeito que a pessoa quer, não do jeito que Deus quer. Isso, evidentemente, não existe. Porque o que é ídolo? Ídolo é tudo aquilo que afasta Deus do coração do homem, ou que divide Deus no coração do homem. Isso é idolatria, né? Louvado seja o nome de Jesus. Então aqui é um culto que naquele tempo, se você trazer para os dias de hoje, é a mesma coisa, né? São os cultos modernos de hoje. O sincretismo religioso dentro da igreja. A gente vê aqui, por exemplo, no versículo 13, o Mica dizer: agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Ele é um cara que, por isso que ele faz o que bem parece aos seus olhos fazer. Ele não quer fazer a vontade de Deus. E ele é aquele tipo de pessoa que ele quer estar cultuando a Deus, mas para os seus próprios interesses. Ele não está interessado em Deus, ele está interessado naquilo que Deus pode dar a ele. Por isso que o culto dele é defeituoso, né? Por isso que o culto dele não tem qualidade, porque ele não visa Deus, a sua comunhão com Deus. Ele visa agradar a Deus de alguma forma, fazendo barganha com Deus, né? Através de moeda, através de estátua, através disso ou daquilo, através de culto, para Deus dar a ele alguma coisa, para Deus abençoar ele com alguma coisa, né? Então, mas nós não podemos ser assim. Ah, por que você está indo na igreja? Eu quero ir na igreja para Deus me dar uma casa, Deus me dá um carro, Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, para Deus abençoar minha empresa, para Deus... Isso é um tipo de culto errado. Claro que Deus ele vai abençoar a empresa, claro que Deus ele vai te dar as coisas necessárias, mas adorar a Deus assim é pecado. Nós temos que adorar a Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode dar para nós. Glória ao nome de Jesus Cristo. Então ele vai fazer um culto errado, porque quando ele faz isso aqui, amado, para ele não custa muita coisa. Ele faz uma imagem para agradar a Deus. É como se fosse uma barganha. A mulher dedica o dinheiro a Deus, faz uma imagem de Deus. Isso não custa nada. A pessoa que tem dinheiro, por exemplo, é simples fazer isso. Porque o grande problema que tem na adoração é negar a sua própria vontade para adorar a Deus. Aí sim é difícil. Pessoa que mentia, ele deixar de mentir. Pessoa que fala palavrão, ele deixar de falar palavrão. Aquela pessoa que rouba, ele parar de roubar. Aquela pessoa que adultera, ele parar de adulterar, né?
Mesmo porque quando a Bíblia fala essas coisas, mano, aquele que mentia não mente mais, aquele que fala palavrão não fala mais, aquele que rouba não rouba mais, aquele que furtava não furte mais, né? Isso aí inclui o próximo, essas coisas. Quem faz essas coisas, ele está beneficiando o próximo. Ele está se tornando um cidadão de bem. Agora, quando a pessoa não abandona essas coisas, ele não consegue fazer bem ao próximo. Então, o culto dele, evidentemente, não vai fazer sentido. Tudo que ele faz é um tipo de barganha, né? Saul desobedeceu a Deus, pegou as melhores das ovelhas para sacrificar a Deus na intenção de aplacar a ira de Deus, porque ele tinha desobedecido a Deus. E ele era tão incircunciso de coração que, ao invés dele receber a repreensão e se arrepender, ele vai dizer para Samuel: foi o povo. Foi o povo, Samuel. Aí eu não podia fazer nada. Mas quem era o líder? Se é a mesma coisa de alguém chegar aqui, botar uma imagem de escultura aqui dentro da igreja e eu falar: é o povo. É o povo, Deus. Arão não fez isso? Quando Moisés chegou e falou para ele, Arão disse para Moisés: foi o povo, Moisés. O povo pediu e não tinha como eu desobedecer. E eu pedi aí umas joias, um ouro, né? Fundimos isso aí e disso aí saiu um Deus aí. É como se ele dissesse: foi um ato milagroso. Nem foi feito o Deus. Ele fez esse negócio aí, disso aí já saiu um Deus. Conversa fiada. Foi feito aquele negócio ali. Né? Então não adianta, amado. O nosso culto precisa estar voltado para a adoração a Deus e não para os nossos próprios interesses. O mais importante é nós termos comunhão com o Senhor. É a gente colocar o joelho no chão e conseguir falar com Deus. E conseguir ter resposta de Deus. E Deus se agradar da gente. Esse é o verdadeiro culto, é o culto agradável ao Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses. Olha só, ele fez uma imagem ali de fundição e daquela imagem parece que ela deu cria, né? Até ele foi se formando, ele fez uma casa de deuses. Transformou a casa dele numa casa de deuses. Em primeiro lugar, é como se a casa dele tivesse se tornado uma igreja. Isso também era uma quebra da lei. Por que era uma quebra da lei? Porque a arca ela se encontrava em Siló. Havia uma ordem de Deus que para adorar a Deus, para sacrificar a Deus, precisava ir onde estivesse a arca, onde estivesse o santuário. Fora do santuário, ninguém podia sacrificar. Não era de qualquer jeito. Então ele muda, em vez dele ir lá para Siló sacrificar, ele não vai. Ele faz isso em casa. Ele transforma a casa dele num templo. Ele transforma a casa dele numa igreja. Né? E ele só vai acumulando pecado ali. Ele só vai transgredindo. Né? Então ele torna a casa dele uma casa de deuses. Muitas imagens de escultura dentro da casa. Né? Tem casa, principalmente lá no norte, lá onde eu já fui, se você entrar dentro de uma casa, lá é uma casa de deuses. Lá tem deuses, lá do jeito que você quiser. Santo Expedito, Maria da Penha, Maria não sei de quê, Maria, né? É Cosme e Damião, é Padre Cício, Padre não sei o quê, e vai. É tanto nome lá, tanta coisa, eu fiquei pasmo na tia da Zélia lá. Eu fiquei tão pasmo, amado, que eu fiquei olhando aquilo ali, ó, e a mulher falou assim:
Por que você está olhando? Por que você está olhando tanto meus trem aqui? Aí como não vai olhar quando você vira o olho, você vê um não, você vê 10. Você vira para cá, a parede está lotada. Você vira para cá, está cheio também. Você vira para cá, tem 1000. É uma casa de Deus. Só que uma casa de deuses, transformar uma casa em uma casa de deuses, não é só encher ela de imagens, de escultura. O ser humano, ele facilmente ele pode tornar a sua casa uma casa de deuses. Né? Essas pessoas, por exemplo, amado, que têm a maior dificuldade de vir à casa de Deus, ele não quer largar a sua casa de jeito nenhum e ficar ali. Ele troca a casa dele por um culto a Deus. Né? A casa dele já é um ídolo. A cama dele já é um ídolo. O sofá dele já se tornou um ídolo. Ele não é capaz de sair dali para adorar a Deus. Ele está prostrado ali. Até isso é idolatria. É a pessoa viver na idolatria. Mesmo porque servir a Deus é sacrificar também. Ah, mas não está isso. Você não acabou de falar lá em Samuel que melhor obedecer do que sacrificar? Ele fala melhor. É que ele está dizendo o seguinte: não adianta sacrificar sem obedecer. Mas quem obedece, sacrifica. Lá ele não está extinguindo lá o sacrifício. Ele está dizendo isso. Não adianta você pegar um bezerro, pegar isso, aquilo outro, sacrificar a Deus e viver na desobediência. É como aquela pessoa que ele está 10 anos na igreja e ele vem aos cultos, tudo certinho, né? Mas ele não obedece a Deus. Não quer dizer que ele tem que ficar em casa. Ele precisa vir na igreja, vir para a igreja, ouvir a palavra de Deus, louvar a Deus e viver na obediência à palavra de Deus. Isso que vai resultar em bênção. Se ele não for obediente, não vai resolver nada para a vida dele. Né? Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Então, ele se tornou a casa dele uma casa de deuses. E aí ele fez uma casa de deuses ali, né? E olha, ele era um religioso, e ele não era um pagão. Ele era como um crente hoje, que ele acredita em Deus, ele se batizou, ele participa da ceia, ele louva na igreja, não é? Mas ele não faz como bem parece aos olhos de Deus. Ele faz como bem parece aos seus próprios olhos. Entendeu? Por quê? Porque naquele tempo não tinha rei. Ou seja, ele não quer ser repreendido. Ele não quer uma liderança, ele não quer obedecer uma liderança. Ele é como aquele crente que ele está na igreja, faz tudo isso, mas ele persiste em desobedecer a Deus. Então a gente vai ver aqui, pode ver que ele tá fazendo aqui, ó, ele acha que ele está agradando a Deus de uma forma maravilhosa. A casa dele agora é uma casa de deuses. E ele ainda fez um éfode, né, uma vestimenta sacerdotal. Ele, além de cultuar na casa dele, ali na mente dele, ele está cultuando a Deus através de imagem, de escultura, né? E ele faz um éfode para ele consultar a Deus. E ele faz terafins. E consagra um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Você pode ver, ele acha que ele está fazendo o melhor para Deus ali. Ele tem ali uma estola sacerdotal, agora ele consagra o filho dele para sacerdote, e aquele filho dele ali se torna um sacerdote dele, para ele. Ou seja, o meu culto, ele é abençoado por Deus, ele tem tudo. Ele tem tudo. Ele tem a imagem ali de Deus, né? Ele tem louvor,
ele tem tudo, ele tem um sacerdote também, ele tem sacrifício, ele tem tudo, eu estou na mesa. Não tem como Deus não se agradar de mim. Né? Mas eu estou fazendo conforme eu imagino, conforme a imaginação do meu coração. Porque eu não tenho conhecimento de Deus. Eu tenho que agradar a Deus do jeito que eu acho que eu tenho que agradar. Porque eu não tenho conhecimento de Deus. Né? Então ele consagra o filho dele ali para sacerdote. Aí a Bíblia, quando a Bíblia fala isso, em seguida ela já vai falar, naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que bem parecia direito aos seus olhos fazer. Eu quero adorar a Deus assim, fazer uma imagem e adorar a Deus. Eu quero ter um sacerdote, eu quero ter tudo direitinho. O sacerdote precisa sacrificar a Deus. Como é que eu vou sacrificar? Tem que ter um sacerdote. Então ele vai dizendo ali, em primeiro lugar, ele não podia ungir um sacerdote. O sacerdote não podia ser o filho dele. Tinha que ser da tribo de Levi. Está tudo errado, está tudo bagunçado. Mas ele acha que ele está na benção. Ele acha que ele vai ser abençoado por Deus, porque ele está se esforçando para adorar a Deus ali. Mas não adianta tentar esforçar a Deus desobedecendo a Deus. Isso é um esforço inútil. Né? Glória ao nome de Jesus Cristo. E olha como é que o negócio vai ficando mais grave, amado. O versículo 7. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá. Ele era levita e ele peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar, onde quer que achasse comodidade. Olha como vai narrando essa história aqui. Agora ele vai falar de um levita. Tinha os levitas, aquela tribo não tinha sido exterminada. Tinha homens ali da tribo de Levi. Né? Mas só que, por que esse homem está assim, indo de um lugar para outro, de uma cidade para outra, procurando um lugar para se acomodar, né? Para morar, para viver ali, enfim, por quê? Porque as pessoas estão transformando as suas casas, né, em igreja ali, supostamente ali igreja. Estão fazendo santuários em casa. As pessoas não querem ir a Siló, não querem ir sacrificar de ano em ano a Siló, não querem ir adorar a Deus em Siló. Não parece que é hoje isso? Não? As pessoas em casa não querendo ir mais para a igreja. E o sacerdote, ele vive de quê? Ele vive dos dízimos. Mas se o povo não vai a Siló, cadê os dízimos? O povo está adorando a Deus, supostamente, em casa. Eles não vão lá depositar o dízimo. Como é que o sacerdote vai sobreviver? Se ele come daquilo, se ele come dos sacrifícios. Então ele começa a se virar, assim, eu preciso sobreviver. Como não tem dízimo para sobreviver, a pessoa não vem mais aqui adorar a Deus, eu preciso trabalhar, preciso arrumar alguma coisa para fazer e para me cuidar de mim e cuidar da minha família. Né? Então, aí é que está a perda da espiritualidade. Porque quem ensinava naquele tempo era justamente os sacerdotes. Se não vai lá em Siló, ele vai aprender aonde? Ele vai aprender o quê? Né? Por isso que ele está adorando qualquer coisa, porque não tem ninguém ensinando ele. Não tem uma liderança, ele não tem uma liderança sobre ele, para ensinar ele. Né? Então esse sacerdote, ele vai chegar até a casa de Mica. Chegando, pois, ele, a Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho.
Não é nem seguindo o caminho de Deus, ele está seguindo o seu caminho. Eu vou por aqui, eu não vou nem pedir Deus direção, não, eu vou por aqui, ele está seguindo o caminho dele. As pessoas não pediam direção para Deus, para nada. Então disse-lhe Mica, de onde vens? E ele lhe disse, sou levita. Essa palavra, amado, soou uma maravilha aos ouvidos de Mica. Por quê? Porque ele queria um sacerdote de verdade. Ele queria um sacerdote de verdade. Ele vai ver essa oportunidade dele ter um sacerdote de verdade, né? Ele vai dizer, sou levita de Belém, de Judá, e vou peregrinar onde quer que achar comodidade. Onde eu achar um lugar para ficar, eu vou ficar. Então disse Mica, fica comigo, e sê-me por pai e sacerdote. Já fez uma oferta para ele ali. Olha como que o inimigo ele trabalha. E cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o teu sustento. E o levita entrou. O que o levita, está vendo? Mas todo mundo desviado do caminho de Deus. Tanto a mãe de Mica, como Mica e como o levita. Todo mundo desviado do caminho de Deus. Ele, como sacerdote, como da tribo de Levi, ele já tinha que pensar o seguinte, esse homem não pode me ungir. Esse homem ele não pode me consagrar sacerdote. Isso não existe. Essa consagração tem que vir de Deus. Através do sumo sacerdote. Ele não é sumo sacerdote. Mas o problema é que a proposta dele é tentadora. Ele vai falar para ele assim, ó, e cada ano te darei 10 moedas de prata, e vestuário, e o sustento. E o levita então entrou. Quando ele falou isso, o levita entrou. Eu falei, é aqui que eu quero. É o camarada que ele vai servir ali, não é? Mas não é interessado em Deus. É interessado naquilo que Deus pode dar para ele. É aquele cara, amado, que ele é comprado. Ele é tipo um sacerdote comprado. E ele acha interessante, mas agora eu estou tranquilo. Agora, todo ano, eu vou ter minha grana, eu vou ter meu dinheiro. Eu não estou nem preocupado com isso, não. Tá bom, vou ficar aqui. Por outro lado, para o Mica ali, era uma maravilha. Porque ele estava pagando aquele sacerdote. Ele estava comprando aquele sacerdote. Aquele sacerdote não podia repreender ele quando ele pecasse. Quando ele transgredisse, não podia confrontar ele. Né? Porque ele era comprado, ele era um sacerdote comprado. Então, como é que ele vai repreender? Não tem como ele repreender. Então, era uma palavra, ele tinha ali uma adulteração da palavra. Ele ouvia o que ele queria. Ele não ouvia o que ele precisava ouvir, ele ouvia o que ele queria ouvir. Ele pagou o sacerdote para isso. Então a gente vê aqui, amado, né, como a situação de Israel, principalmente depois da morte de Sansão. E talvez por isso Deus não levantou sacerdote, não levantou juiz aqui, né, até Samuel lá, até introduzir lá para Samuel. Se perdeu, Israel simplesmente se perdeu. Se perdeu. E não é que eles tinham virado idólatra, estava servindo a Deus, mas estava servindo a Deus através de mais de escultura e fazendo do jeito que quisesse fazer. É bom assim, eu vou fazer assim. Eu vou adorar a Deus assim. Ali, agora ele já tem tudo, ele transformou a casa dele num santuário, né? Ele agora tem um culto dentro da casa dele. Quem vai repreender ele? Ah, maravilha. Né? Quem vai repreender ele pelo roubo dele da mãe? Que ele roubou as moedas da mãe? Ninguém. Não tem ninguém para repreender. O culto é dentro da casa dele.
O sacerdote foi ele que comprou. Ele comprou a liturgia do culto. Está uma maravilha para ele. Então a Bíblia diz, e consentiu o levita em ficar com aquele homem. E este jovem lhe foi como um de seus filhos. Pronto. Como se tivesse ali uma relação de pai e filho. E você sabia, amado, que a pessoa que ele ensina a palavra de Deus, tudo bem, a Bíblia fala que você tem que não seja áspero com os velhos, seja mais forte, mais duro com os jovens, né? Mas você não pode tratar, por exemplo, se um velho, uma pessoa idosa, ele pecar, você tem que conversar com ele brandamente, com respeito. Mas você não pode deixar de repreendê-lo. Você não pode tratar ele como pai. Meu pai pecou, eu não vou repreender. Porque no normal das pessoas seria mais ou menos isso, né? Meu pai pecou, não vou repreender meu pai, ele é meu pai. Tem gente que fala isso. Não, meu pai ele pecou, mas eu vou repreender meu pai? Como é que eu vou repreender meu pai? Repreender sim, o filho pode repreender o pai. Se o pai estiver errado, o filho pode chegar e repreender o pai. Mas ali ele tinha uma relação de pai e filho. O sacerdote era filho dele. Como é que ele vai repreender o pai dele? Então estava tudo uma maravilha para ele. O sacerdote ali comprado. O que significa isso, irmão? Uma liderança comprada com dinheiro. E não é justamente por isso que a maioria dos lugares as pessoas não recebem repreensão, não têm repreensão. Por que eu vou repreender se as pessoas me pagam? E não é um sustento normal, comum, não, que é comum a pessoa viver do Evangelho. Agora, o que não é comum é a pessoa enriquecer às custas do Evangelho. Tem muita gente que fala assim, tem muita pessoa que ele prega desgraça, ele prega pobreza. Acha que pastor, mas pastor, realmente pastor não é para passar fome dentro da igreja. E nem deixar a família passar fome. E a igreja tem que sustentar mesmo. Mas também a igreja não tem que enriquecer alguém, pagar um salário de 40, 50 mil para um pastor. Porque enquanto ele ganha 50 mil, o outro que está bancando ele ganha 1.500. Então é injusto. Não tem nada justo aí. O apóstolo Paulo, quando ele fala que quem ensina o evangelho, viva do evangelho, é as coisas necessárias. Não é enriquecer a custa da igreja. Né? Comprar mansão, helicóptero, casa bonita, isso, aquilo. Não é isso, não. Louvado seja o nome de Jesus. E consagrou Mica ao levita. E aquele jovem lhe foi por sacerdote e esteve em casa de Mica. E o santuário de Deus lá em Siló, vazio. Não tinha ninguém. Nem sacerdote tinha lá mais. Só estava lá, abandonado. Nem sacerdote tinha. O sacerdote estava perambulando, achando um lugar para ficar. Onde tivesse uma comodidade para eles, eles ficavam ali, se sustentando. Porque ninguém ia mais aos cultos. Então isso é lamentável. E o último versículo, disse Mica, agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Infelizmente, esse pensamento, ele existe hoje na vida das pessoas. As pessoas acham que ele tem um pastor, ele é abençoado. Não precisa obedecer. Só o fato de ter um pastor que ora por mim, pastor. Estou abençoado, pastor orou por mim. Ora por mim, irmão. Tem gente que passa a vida toda só assim. Ora por mim, ora por mim, ora por nós, ora por mim, ora por mim. E nada. Ele acha que ele vai ser abençoado dessa maneira. Não que nós não devemos orar uns pelos outros. Isso é bíblico, isso é mandamento de Deus.
Agora, o que não é mandamento é eu mandar orar e eu mesmo não orar. Isso não existe. As pessoas orar por mim e eu não orar, talvez, amado, eu vou receber a repreensão de Deus. Talvez o negócio vai piorar mais para o meu lado. Porque Deus, ele não é bobo. Deus, ele não é bobo. Ele não vai agir dessa maneira. Não é por esse meio que ele age. Né? Para a gente ser abençoado por Deus, é necessário obedecer a palavra de Deus. Ah, eu quero ser abençoado. Não tem jeito. Não existe outra via. Não existe outro meio. O único meio que tem é manter a sua comunhão com Deus Todo-Poderoso. Não tem jeito. O Senhor agora vai me abençoar demais. Vai me fazer muito bem. Por quê, Mica? Porque eu tenho um levita para o sacerdote. Mas, rapaz, mas você obedece à palavra de Deus? Você vai ser abençoado porque você tem um levita. Então tem gente que é assim, mano. Aí as pessoas são ensinadas, se você colocar dinheiro aí na fogueira santa, você vai ser abençoado. E aí não ensina a pessoa que ele tem que largar a prostituição, tem que largar a mentira, tem que largar a falsidade, tem que largar o engano, tem que largar isso, largar aquilo outro. Não ensina não, é só pôr dinheiro lá, que é abençoado. Onde que ele vai ser abençoado desse jeito? Né? Chega na igreja, o cara dá um pacotinho de sal para ele, é o culto sincrético, né? Dá um pacotinho de sal para ele. E o que, levita, que eu vou fazer com esse sal? Chega lá e joga nas suas roupas, joga na roupa do seu filho que é drogado, joga na roupa de sua mulher que te trai, joga... Vai continuar sendo traído. Isso não funciona diante de Deus. Para não faltar arroz na sua casa, leva esse pão e põe dentro lá do arroz. Zélia botava. Uma vez eu peguei um pão dentro do arroz. Eu falei, Zélia, mas que negócio é esse? Foi Fina que me deu. Foi a Universal que me deu. E foi aonde? Pior, então foi na macumba. Pão dentro do arroz. Eu falei, mas rapaz, para com isso, criatura. E eu nem era crente, e já não gostava disso. Eu falei, isso aí não dá nada não, isso aí não funciona não. Não é por esse meio que Deus trabalha. Eu já sabia disso antes de eu ser cristão. Eu nunca gostei desses negócios. Arruda, ferradura em porta de casa, arruda atrás da orelha, vassoura atrás de porta. Eu nunca acreditei nessas bobagens. Acho que eu não era católico, mas se eu fosse um católico, eu era um católico meio esperto. Não era muito besta, não. Então não adianta. Não adianta. O cara acha que aí eu congrego lá com fulano é famoso, aquele pastor é famoso. Eu estou na bênção, eu congrego. Vai, não obedece não. Se você não obedecer, você pode congregar com Jesus. Jesus pode descer e você congregar com ele ali, ó. Mas se você não obedecer a ele, você não será abençoado. Você não tem bênção de Deus assim. Porque a ordem é obedecer a Deus. Né? O sacrifício que ele quer é isso. É que nós venhamos a apartar das coisas do mundo, das concupiscências da carne, das concupiscências dos olhos, da soberba da vida. Deixar de amar o mundo e amar a Deus. A nossa esperança, ela está em Deus Todo-Poderoso. O único meio que tem de bênção é esse. E aqui também serve, amado, para essas pessoas aí, que às vezes tem pai crente e ele acha que ele é abençoado, que ele vai ser abençoado porque o pai ora por ele, que a mãe ora para ele. Não vai nessa, não. Não entra nessa, não, que não dá certo. Não dá certo. Mas infelizmente, eu já vi gente, já evangelizei pessoas para ele chegar e falar assim, ó, irmão, eu sou abençoado, minha família todinha é crente. Ué, você é abençoado que sua família todinha é crente? E funciona assim, é? Não funciona assim.
Isso aí, amado, é como se alguém estivesse chamando Deus de besta. Ah, Deus é um ser muito fácil de enrolar ele. Eu enrolo ele do jeito que eu quero. Eu faço uma imagem e ele fica contente. Eu dou uma oferta na igreja e Deus salta lá de prazer, de alegria. Eu canto um louvor para Deus, pronto, e é o suficiente. Deus não se comove com essas coisas. O culto tem que ser um culto bíblico. O culto precisa ter padrão bíblico dentro do culto. Tem que ser um culto que adora a Deus, um culto que glorifique o nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus Cristo. Qualquer culto, se tiver algo falsificado dentro dele, Deus não recebe. Deus não recebe nada falsificado. Deus ele não recebe nada impuro. Né? Então nós temos que tomar cuidado ao adorar a Deus, ao estar na presença de Deus. E sem contar também, que às vezes a gente fala estar na presença de Deus, mas nós estamos na presença de Deus a todo segundo, toda hora, todo dia, todo momento, deitado, dormindo. Então aqui no capítulo 17, a Bíblia ela mostra o fracasso moral de Israel. Quando a pessoa ele quer servir a Deus por motivos egoístas, em busca de algo, né? Não é de bobeira que a Bíblia fala assim, né? Que se nós já ressuscitou com Cristo, buscar as coisas que são de cima e não as coisas da terra. Pensai nas coisas de cima. Por que pensar nas coisas de cima? Porque é de lá que virá o nosso Senhor. É de lá. A nossa esperança está lá em cima. Ela não está aqui embaixo. E em várias passagens da Bíblia, a Bíblia vai pedir para a gente ser peregrino na terra. Peregrino. Pessoa que não tem morada certa na terra. Você já imaginou naquela época, se a gente fosse naquela época lá, né, que tinha aquela perseguição na igreja primitiva? Mesmo da hora que o cara estava aqui, o cara tinha que estar lá. Mesmo da hora que ele estava aqui, ele tinha que fugir para não sei para onde. E por isso que vem lá a palavra peregrino, né? Eles não tinham lugar certo para ficar. Eles eram perseguidos aqui, eles iam para outra cidade. E batia perseguido naquela cidade, quando não era pego, mas o próprio Deus falava, se te perseguir nessa cidade, vai para outra. Por quê, amado? Porque Deus ele tem o tempo certo de tirar a pessoa da terra. A nossa função aqui é justamente isso. É testemunhar da palavra de Deus. Glória ao nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esta é a palavra do Senhor, né? Na terça-feira que vem nós vamos estudar o capítulo 18. Ainda vai falar de Mica aqui, né? Você vê que o camarada é tão atribulado que a Bíblia coloca aqui 2 capítulos para falar dele, do Mica. Aí depois, no capítulo 19, amado, vai ser um capítulo, a maior barbaridade que existe na Bíblia é no capítulo 19. E você pode ver que tudo é dedicado a esse fracasso moral de Israel. Né? Parou de falar de reis, que Deus levantou rei, Deus levantou isso, aquilo, para dar livramento. Mas aqui, a partir daqui, Deus não levantou mais ninguém. É como se Deus estivesse dizendo, chega. Não adianta clamar a mim agora pedindo juízo. Sansão, parou em Sansão. Pode clamar, pode fazer o que vocês quiserem agora. Agora se vira. Significa que a misericórdia de Deus, não é que a misericórdia de Deus tem limite, amado.
né? Mas o copo chega uma hora que ele enche. E aí o copo enche, depois ele vai derramar. Enquanto o copo estiver enchendo, o homem ainda tem oportunidade ainda de arrependimento. Mas depois que ele começa a derramar, aí é a ira de Deus, já não é mais misericórdia de Deus. E se Deus ele entrega o homem à sua própria vontade, ele nunca vai dar certo. Ele só vai dar errado. É justamente o que Deus fez aqui do capítulo 17 em diante. Deus entregou o homem à sua própria vontade. Cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos fazer. E nunca fazia o que era bom aos olhos de Deus. Só era bom aos olhos deles. Por quê, amado? Isso aqui prova que o homem sem Deus, ele não faz nada de bom. Não tem nada de bom. Ele só faz bobagem. Isso aqui tem uma grande prova o quanto nós somos dependentes de Deus. Se nós servimos a Deus, nós andamos na direção de Deus e as coisas começam a fluir para o nosso lado. Mas se a gente começa a afastar de Deus, as coisas começam a bagunçar tudo. A imoralidade entra, né? A idolatria entra e começa a bagunçar todinha a vida da pessoa. Bendito seja o Senhor. Muito bem, vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor Jesus. Deus querido, Deus amado, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mais uma vez, meu Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo Senhor ter nos dado o privilégio de poder ouvir a Tua palavra e aprender, meu Deus, a Tua palavra. Que nós aprendemos, Senhor, que não adianta querermos agradar o Senhor de forma errada. O contrário, Senhor, das Escrituras Sagradas. Por isso a Tua palavra, ela nos diz, Senhor, que se nós crermos conforme as Escrituras, rios de água viva fluirão do nosso ventre. Mas para fluir águas vivas do nosso ventre, é preciso crer conforme a Escritura Sagrada. E não conforme nós achamos, Senhor. Mas é conforme o Senhor acha. Bendito seja o nome do Senhor. Que nós possamos, meu Deus, andar no temor do Senhor. Fazendo, meu Pai, conforme a Tua vontade, Senhor. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha abençoar o Teu povo, abençoar a Tua igreja, os nossos irmãos que vieram aprender a Tua palavra, que possam sair daqui, Senhor, mais abençoados ainda, e sair guiados na direção do Teu Espírito Santo. Aqueles que não vieram, o Senhor possa visitar lá no lar deles, Senhor, e abençoar a vida deles, dando força, dando graça, para vencer, meu Pai, todas as dificuldades, todas as armadilhas, Senhor, do inimigo, em nome de Jesus Cristo. Louvado e glorificado seja Deus, que o nosso testemunho, ele venha servir, meu Pai querido, Deus amado, para que as pessoas vejam o Senhor na nossa vida, e o Teu nome seja glorificado e seja exaltado. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Pai querido, Deus amado, mais uma vez, Senhor, eu quero te agradecer por este dia, pelo Senhor ter nos livrado de todos os perigos, tanto para irmos para o trabalho, como para chegarmos até aqui, Senhor, neste momento. Nos leve em paz, que o Senhor possa, meu Deus, nos dar todos os livramentos que precisamos. E que quinta-feira nós possamos ter disposição para estar na Tua casa orando e buscando, Senhor, a Tua face. Glórias ao nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, que todos digam amém. Até quinta-feira, se Deus permitir.